Caros filhos, hoje o Senhor nos chama à oração. Em meio a este tempo, este grande retiro no qual estamos, que é o tempo da Quaresma, o Senhor nos chama a dar estes passos e aprofundar, ter qualidade, não só quantidade, no nosso rezar. Este retiro onde o Senhor vai nos formando, vai nos forjando, vai fazendo com que aprendamos. Vemos no último domingo aquilo que ele fazia desde o início. Apresentou o sentido do jejum, o que era, como fazer, um jejum que deve nos quebrar para nos mudar, quebrar a nossa superficialidade, os nossos erros, a nossa mesmice, para sermos diferentes, nos levar a esta mudança. Hoje, assim como vem fazendo ao longo da semana, o Senhor vai nos fazendo conhecer, entender e aprofundar o sentido da oração, nos levando a algo a mais. A oração vocal, mental e contemplativa, esses atos de mudança, este ato que é o olhar, falar, o estar com o Senhor, o se deixar preencher por Deus. Isso é a oração, a qual o Senhor vai aos poucos nos mostrando, aos poucos nos forjando. E por isso, exatamente por este sentido, o Senhor nos leva a este momento, a transfiguração, nos leva também com os apóstolos ao monte, para que também nós possamos ver, possamos contemplar a Ele, diante desta visão da sua glória, ao ponto que São João Crisóstomo, quando comenta este Evangelho, coloca 5 motivos pelos quais o Senhor se transfigura. 5 motivos necessários aos apóstolos, mas também a nós. O primeiro, o saber quem Ele é, porque, assim como vemos nos Evangelhos, há momentos em que muitos ficam discutindo as coisas e ficam naquela mesmice. Não, quem é Jesus? É Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, é isso, é aquilo. Nosso Senhor então se transfigura, se coloca em meio de Moisés e Elias, para que saibamos reconhecer aquele que é o Senhor, que é Ele, não o servo, mas Cristo, o Senhor, entendermos quem Ele é, ver, fazer com que os apóstolos compreendessem. Mas além disso, também o Senhor se coloca ali para que possa dar uma resposta diante das acusações que faziam dele, porque diziam que o Senhor transgredia a lei, que te roubava a glória do Pai. Então nosso Senhor se coloca também diante de Moisés e Elias. Moisés, por quem veio a lei; Elias, diante do seu zelo, diante do dar glória a Deus, de apontar o Senhor, se coloca no meio para que saibamos entender que o Senhor não rouba, mas eleva a glória a Deus, que o Senhor não distorce, modifica, mas dá o sentido real e pleno da lei. Ele mostra isso também, esse sentido aos apóstolos, para que entendam e possam dar testemunho. Mas, além disso, ele também faz com que os apóstolos entendam o algo mais. Moisés, como vemos ao final do Pentateuco, morre. Elias é arrebatado pela carruagem de fogo e, segundo a tradição judaica, permanece vivo. Então, vemos que nosso Senhor aparece entre os dois, para mostrar que tem domínio da morte e da vida. É Ele mais. E numa consequência disso, vemos o quarto motivo:
o entender que o Senhor tem que passar pelos sofrimentos para chegar à glória da ressurreição, para nos trazer a salvação. Mostra, de algum sentido, a glória da cruz. Aquilo que veremos daqui a pouco no prefácio, que é necessário passar pela paixão para chegarmos à glória da ressurreição. Era necessário que os apóstolos entendessem, porque logo antes daquilo que ouvimos no Evangelho, vemos Nosso Senhor anunciar pela primeira vez a paixão e a dor diante daquilo que poderia ele sofrer, a rejeição, as dores. Nosso Senhor se mostra glorioso para que eles vejam aquilo o qual é necessário calcar para chegar. E diante disso, vemos o nosso ato, as nossas orações, aquilo que nosso Senhor quer. Ele nos leva a rezar, porque a oração compreende exatamente isso. Em primeiro lugar, reconhecer quem é Deus. Depois, saber ouvir para fazer a sua vontade, para saber verdadeiramente seguir aquilo que Ele nos diz de modo pleno. Também aprender a ter esta fé e esperança nele. É Ele quem tem domínio de tudo. Crer e esperar no Senhor. E por fim, sabermos abraçar os desafios, as dores, os sofrimentos em Deus. A oração, ela pede isso. E isso nos leva a sair de nós mesmos, sair do nosso lugar. É isso que vemos na primeira leitura. Abraão saindo da sua terra, saindo do lugar onde conhecia, saindo do lugar onde tinham as suas coisas. Nós também, para rezar, devemos aprender a sair do nosso conforto, sair da nossa mornidão, sair das nossas coisas de sempre, sair para sermos de Deus. Eu saio, eu me movo para ir ao encontro dele, para verdadeiramente saber pedir, como o Salmo apresenta. Só sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, a vossa salvação. Temos que sair para isso, porque se eu não saio, se eu não me abro, se eu não me deixo tocar, então não adianta eu ficar pedindo. Eu peço, mas eu não quero receber. Eu peço, mas eu não me abro a que o Senhor me toque. Então não adianta eu pedir. Eu nunca vou ter, porque eu não estou aberto a receber. O Senhor, Ele quer justamente que saibamos sair, nos quebrar, nos mudar, para que aquilo que pedimos, que a vontade dEle se faça em nós. E de fato, a oração verdadeira me leva a passar pela cruz, a passar pela dor, a passar pelo sofrimento, a passar por esta mudança, para que eu possa me cristificar, para que nós possamos nos unir verdadeiramente a Cristo. É isso que São Paulo apresenta na segunda leitura, quando nos diz que devemos aprender a sofrer pelo Evangelho. Sofrer. Todo sofrimento, quando é em Deus, ele também traz uma alegria de estar nele, por estarmos unidos, por nos fazermos cada vez mais um com o Senhor. Este ato de correspondência, porque correspondemos àquilo que Ele nos chama, nós respondemos àquela vocação que Ele faz a nós, a santidade. E a santidade exige este sofrer, esta mudança, este sair, em primeiro lugar, do pecado, das nossas más amizades, das nossas más relações, que são tóxicas,
destrutivas, distorcidas, extremamente sentimentais e superficiais e que só levam ao uso do outro, só levam a sabermos colocar o outro como um mero objeto, mas também sabermos sair dos nossos vícios, da nossa preguiça, da nossa avareza, da nossa gula, da nossa luxúria, da fofoca, da calúnia, das mentiras. É necessário que eu saia, é necessário que eu mude, porque se eu não sei sofrer arrancando isso de mim, então eu não sei rezar, eu não sei rezar bem, e eu não faço. Mas também tem um segundo ponto em relação ao sofrimento, que é o sofrimento em Deus, diante da minha união com Ele. Porque quando estamos unidos com o Senhor, uma das medidas é ver se estamos sofrendo. Porque se estamos sofrendo perseguição porque estamos com Ele, então é um sinal. Se estamos sofrendo calúnias, difamações, é um sinal de que eu estou no caminho certo, porque o inimigo não quer. Mas eu tenho que saber sofrer nisso, me unindo a Ele nisso. Mas ainda existe uma terceira: o sofrer por nos deixar curar pelo Senhor. Quando temos uma ferida profunda e temos que ir limpar, tirar o pus, tirar as sujeiras, às vezes até mesmo que raspar aquela parte de podre que está ali, dói, leva a um sofrimento, a uma angústia. A gente tem que aprender também a sofrer, deixando que o Senhor nos toque, arranque de nós estes espíritos, nos deixar tocar por isso, para sermos dele. Este sofrimento nele, e exatamente para sabermos passar por estes sofrimentos, que o Senhor nos chama a contemplar a transfiguração. Porque qual é o nosso grande erro? Nosso Senhor nos diz: pega a tua cruz, e a gente escolhe a nossa cruz. E a nossa cruz, o nosso peso, o nosso fardo é extremamente pesado. Quando eu escolho aquilo que eu quero carregar, quando eu escolho as minhas coisas, é extremamente pesado. E é exatamente por isso que o nosso Senhor no Evangelho nos diz hoje: este é o meu filho amado, escutai-o. E quando escutamos o Senhor e vemos e carregamos, não o que queremos, mas a cruz que Ele nos dá, aquilo que devemos carregar, aquilo que Ele nos chama a fazer, então entendemos aquilo que o Senhor nos diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, porque carregamos nele, e aí não machuca, não dói, não como diante das nossas escolhas. Necessita esforço, sim. Contrariedade, sim. Mas é nele, e Ele nos dá a força para isso. E assim entendemos o quinto motivo, que diz São João Crisóstomo: o efeito da oração. O Senhor apresenta Moisés e Elias para que os seus discípulos amassem os privilégios deles, para que nós amemos os privilégios desses homens. E os privilégios deles são exatamente os efeitos de uma oração, quando é bem feita: a mansidão e o zelo, o amar, ouvir e atender à vontade de Deus, de coração aberto, o ser mansos.
e ao mesmo tempo o buscar, o cuidar e o defender aquele a quem amamos, o sentido do zelo puro e pleno. É isso que é o efeito da oração, este ato de intimidade. Isso, até nisso, para que saibamos carregar bem, para que saibamos buscar bem, o Senhor nos dá um exemplo, o exemplo da Virgem Maria, aquela que vemos ser, dentre todas, a mais mansa e zelosa. A nossa mãe, ela nos ensina a rezar. Como? Mostrando o como ela se abre, o como ela busca conhecer, o como ela se deixa conduzir, mostrando esta unidade com o Senhor. Nós devemos nos deixar ver e ensinar por esta nossa doce mãe, a Virgem Maria. No saber aprender com ela a nos abrir e rezar. Assim, verdadeiramente, seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Para o Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.